O que está acontecendo no Brasil é muito fácil de ser compreendido. O que na realidade está acontecendo é que a exploração sexual no Brasil tem um potencial financeiro muito grande, porque os empreendimentos deles normalmente têm êxito por causa da lavagem de dinheiro. Se não bastasse isso, ele também impede qualquer concorrência aos empreendimentos dele, comercial, artístico, o que for, até religiosos, porque ele sabota as pessoas, ele coloca o Estado contra pessoas pobres. Ele cria circunstâncias criminosas difíceis, mirabolantes, minuciosas, feitas por pessoas especializadas, peritos, papiloscopista, pessoas que até trabalham no Estado, mas que são coniventes do cafetão, normalmente são os filhos deles, psicólogos e tudo. Ele cria um aparato, bota a pessoa inocente na situação para se defender. Aciona o Estado e são quando as pessoas inocentes são condenadas por crimes que não cometeram. Ele quis fazer isso comigo, ele se lascou comigo, como dizia meu falecido pai nordestino. Ele se lascou e ele desceu ribanceira abaixo. Ele caiu ribanceira abaixo quando ele tentou me tratar como uma das prostitutas dele, que ele está acostumado a fazer isso há milhares de anos. Queria matar a prostituta, enche a prostituta de informações falsas e cria circunstância para ela morrer na situação e ele ficar isento. Dizia que a prostituta era drogada, ele mesmo pegava ela, injetava cocaína na veia e dizia que ela tinha se suicidado. Ele queria matar ela por queima de arquivo. Mas como os prostíbulos dele sempre foram frequentados por autoridades públicas, ele queria matar a prostituta, estava dando problema para ele. Ela era prostituta de delegado, polícia, desembargador, promotor, prefeito, governador. Ela era prostituta de todas as autoridades públicas da cidade e de outras cidades. Ele queria matar ela estava dando problema, estava se sentindo Natal. Já estava querendo botar o cafetão para escanteio e dominar a situação, porque se der mole para ela, elas fazem isso com eles. E antes que ela fizesse isso com ele, ele matou ela. Primeiro ele conversa com as autoridades públicas, diz que a prostituta é drogada, ele mesmo mata a prostituta. Certo? Então, o que está acontecendo no Brasil é isso. Ele tem um potencial financeiro maior do que o Estado. O cafetão. Ele tem mais dinheiro do que o Estado. Ele pode dominar o país. Não faz porque tem dinheiro, mas não tem prestígio. Ele não pode subir no palanque e assumir a condição dele de cafetão. Nem como artista da Globo ele pode fazer isso. Ele faz. Ainda a situação não está favorável para ele a esse ponto. Ele precisa ganhar prestígio social se escondendo atrás de títulos, falas hipócritas, verdadeiramente hipócritas, na mídia. Porque se disser que é prostituta, cafetina e cafetão e filhos deles, eles não ganham o apreço que eles precisariam ter. Nenhum deles assume a cafetinagem e a prostituição na mídia. Ganham o apreço da sociedade com palavras e comportamento típico de pessoas tradicionais. A maioria. E quando tem performance de prostituta na mídia, não assume a prostituição dela. Nossa, isso que é um personagem. Um personagem piranha, mas ela mesma não é piranha. É isso que acontece. Ela diz que não é piranha. E você também não vai encontrar os clientes dela. Porque os clientes são internacionais, a maioria casados, bem-sucedidos e não querem o nome dele vinculado a uma prostituta brasileira. Você não vai encontrar os clientes. Muito difícil. Algum se prontificar a assumir a prostituição que teve com ela, porque a maioria das coisas que ele fez com ela foram gravadas. E não foram coisas... que é uma coisa... Por isso que os homens nunca tiveram problemas com as mulheres tradicionais. Porque é o papai e mamãe. É o papai e mamãe. Porque vai dar filhinhos lindinhos, saudáveis. É o papai e mamãe. Mas é o papai e mamãe que é saudável,
extremamente prazeroso. Não tem estupro ao homem, porque não precisa fazer masturbação nele, obrigatoriamente, para ele ter ereção. E não vai constranger ele em lugar nenhum do mundo. Ele vai ficar na minha mão, para ser chantageado para nada. Que é o papai e mamãe. Não é vergonhoso. A gente sai de mãos dadas, todo mundo, não preciso falar de sexo. Todo mundo sabe, tá casado, dorme no mesmo quarto, na mesma cama, tá fazendo o quê? Sexo. Saiu o filhinho, veio o filhinho na barriga. Porque tá? Sexo. Não precisamos falar de sexo. Raramente falamos sobre isso, nem com os nossos filhos, porque é fato que tudo vai acontecer, porque são normais, são saudáveis, sabe fazer bem. Família tradicional nunca falou de sexo. Só tinham 8, 10, 15, 20 filhos. Minha avó teve 3. Mas meu avô já estava com 80 anos. Ela já estava com 32 anos. Ela já era velha para ela. Na época se casava com 16, 17. Minha bisavó se casou com 12 anos. Então, na época, a moça de 17 anos já estava casada há muito tempo. 17 anos já estava noiva. Ou já tinha visto o rapaz. 20 anos já ficava preocupada. Nossa, 20 anos, não tenho um namorado, o negócio tá... Entendeu? Era preocupante para as moças, lógico, que todas queriam formar família, construir família. Crescer e multiplicar. Então, as mulheres nunca falaram de sexo, nunca expuseram seus corpos, nunca foram indecentes e tinham 10, 15 filhos. 15 filhos dentro de casa. Então não precisava, né? Porque o sexo é eficiente. Quem deturpou a realidade sexual falando demais e coisas erradas e inapropriadas foram o explorador sexual e as prostitutas. Eles falam demais de sexo de forma errada, equivocada, porque sexo nem é para se falar. Sexo é para se fazer. Quando você encontra a pessoa certa, você faz. Fala muito pouco. Não tem interesse. Certo? Então, o que acontece? Vou resumir rapidamente. Eu tenho 2 minutos aqui de vídeo e vou tentar falar em 2 minutos. O explorador sexual, ele é para os brasileiros entenderem. O explorador sexual e as prostitutas, eles são o grupo do lampião de hoje. Eles vivem em bando. Eles estão no Plaza Shopping, tá na loja, na sorveteria, no mercado, na praia, na calçada. Eles estão unidos. Eles têm um elo entre eles, que está muito mais do que se manterem juntos. Certo? Eles têm um elo, e eu vi isso de perto. Existe esse elo entre eles. E aí eles são um bando, eles são uma quadrilha. Eles representam uma quadrilha criminosa, que cometem todos os crimes no Brasil: roubo, assalto, sequestro, venda de seres humanos para laboratório, acusações falsas contra inocentes, sabotagem, espionagem, cometem tudo, tráfico de droga, armas, tudo, mata a polícia. Mas o que acontece? Esses crimes, eles estão triturando esses crimes e divulgando em música, divulgando em novela, em fachada de comércio, para manipular a mente das pessoas, para não terem um raciocínio correto sobre aquela ação criminosa. Essas manipulações são feitas em prostíbulos, porque essas músicas, essas performances, elas vão todas para os prostíbulos, que não são frequentadas por nós, mulheres tradicionais. São, pelo menos a maioria, é frequentada por cafetões e autoridades públicas e prostitutas. Então, para os prostíbulos, para absorver todo esse hipnotismo, para ter um entendimento errado sobre o crime que vai ser amplamente divulgado, e se não for amplamente divulgado, vai ficar lá nos processos, sendo lidos por juízes, promotores, delegados e policiais, esses indícios vão para o prostíbulo e serão associados ao sexo, para descaracterizar o perfil criminoso do crime.